Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós trouxemos aqui na mesa do podcast, Access Podcast, trouxemos Carlos Lenk, diretamente da onde, Carlos? De Vitória. Ué, mas você de Linhares ou Vitória? Vitória. Nascido e criado em Vitória. Nascido e criado em Vitória. Trouxemos também Lucas. Diretamente da Serra. Diretamente da Serra. Serrano. Especialmente Sossego. Os antigos sabem o nome. Trouxemos o Gabriel também, diretamente de São Paulo. Você morou em São Paulo quanto tempo lá? Desde quando nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, fiquei até os 21 anos. Morou em outro lugar além de São Paulo? Morei em umas cidades próximas ali. Interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Não era na capital. Uhum. Era pra pessoas que moram lá, conhecem. Morei na Baixada Santista, cidade de Praia Grande. Litoral. Litoral, isso aí. E tá quanto tempo em Vitória hoje? Agora vai fazer 4 anos que eu tô aqui. 4 anos. 4 anos. Aí sempre morei na Serra mesmo, na cidade de Serra. Muito bem. Então, assim, capixaba só eu e Lucão. Eu? Sim. Não, são 3. Não, eu rodei Minas um pouco, né? Rodou Minas. Na verdade, você rodou quase que o Brasil todo, né, Carlos? Não, viajando, né? Viajando. O Carlos, ele... Mas aí eu gosto de viajar. Itinerário. Carlos, você esteve aonde, Carlos? Comecei a viajar a partir do ano passado, né? Olha, Cansativo de campanha. Começou a viajar. Comecei. Ano passado. Começou, agora não para mais. Uhum. Fomos para Santa Catarina, Balneário. Depois conto sua experiência também. Fomos para São Paulo, Belo Horizonte, que eu costumo ir todo final de ano. E Pará e Macapá. Longe, longe, longe. Ok. Mas quem saiu do Brasil foi quem? Experiência internacional. Internacional, né? Internacional foi quem? Rapaz. Vai falar estrangeiro. Não, minha primeira experiência foi de viajar mesmo, foi pra fora do Brasil, né? Boa. Não foi Começou bem. Foi nem pra fora do estado, foi pra fora do país mesmo. Muito bem, assim, devidamente apresentados, né? Sim. Vamos começar. Pode ser começar com você, Lucas? Pode ser, pode lá. O Lucas hoje o Lucas trabalha com o que, Lucas, hoje? Hoje eu sou videomaker, Ó. trabalho como captação de imagem, vídeo... Não, mas você estava no projeto social, é isso? Não, sim. Antes de entrar nessa função que eu tô hoje, eu trabalhei e ainda trabalho, né, como voluntário em um projeto social que cuida de crianças. Uhum. Crianças em situação de vulnerabilidade lá do bairro Central Carapina. Qual é o nome do projeto? Associação Shalom. Uhum. Boa. E hoje você ajuda, dá aula, você Então, auxilia? É porque, na verdade, como que eu cresci lá no bairro Central Carapina, tem todas aquelas questões de sociedade, etc., eu era aluno desse projeto. Uhum. Então, eu cresci nesse projeto como aluno. Depois que eu saí do projeto, continuei ajudando como voluntário, né? Agora já faz parte, né? E hoje faço parte do projeto ajudando. no quesito voluntário. A sua viagem Legal. para a França tem ligação com o projeto? Não necessariamente com o projeto. Na verdade, a minha viagem para a França, ela foi uma oportunidade que encaixou dentro de um tempo que deu disponibilidade para eu poder ir para a França. E, por exemplo, na época eu trabalhava, era CLT, tinha carteira assinada. Você vai falar de CLT agora? Já deu um spoiler que Não, né? mas só vocês entenderam o contexto, né? Eu trabalhava de carteira assinada e fazia faculdade, não tinha tempo, né? Uhum. Aí o meu tio que mora na Holanda, né? Ele falou, Lucas, você não quer vir pra cá não, passear, não sei o quê. Eu quero ir, mas tô trabalhando, não tenho tempo, tenho disponibilidade, tenho faculdade, aquela coisa toda. Ele falou, faz o seguinte, eu vou marcar aqui a data da viagem e aí você se vira aí. Eu falei, beleza. Ele marcou a data da viagem. Graças a Deus coincidiu com as férias da faculdade e com as férias do meu trabalho. Boa. Né? Deve aproveitar mais, né? Nossa, muito. Aí Aquela a gente questão foi... de pressa pra poder voltar, a casa do trabalho, ainda mais sendo CLT, né? Ainda mais no CLT, então a gente viajou, teve toda aquela questão de... Alguma coisa contra o CLT? Vocês têm alguma coisa contra o CLT? Não, né? Aí casou a oportunidade, útil e agradável. Tem muito tempo que você foi? Foi em 2019. Mas fala sobre o networking do seu projeto hoje. Então, inicialmente, eu era CLT. Não, calma aí, deixa eu... Ele tem que falar o CLT. Eu contextualizar. Fazer passar, né, pela parte. Enquanto isso, eu era voluntário no projeto Shalom, né? Sempre que podia. Hoje, eu ajudo nas redes sociais, ajudo na divulgação, né? Realizo vídeo. Rapaz, que top, cara. Não, sim.
O networking lá, porque eu acredito que assim, Não, sim. muita gente passa pelo projeto, auxiliando, ajudando, e você conheceu muita gente lá. Fala sobre esse network. Então, eu conheci muitas pessoas, inclusive o Gerson, esse que vos fala, que... CLT. Que era... Você sabe a CLT, né? Não, ainda não. Não foi. Então, isso que vos fala, né? O que acontece? O Projeto Shalom, ele é um lugar onde tem várias pessoas de coração que doa para as crianças, né? Doa seu tempo, doa seu trabalho, doa, né? Aquilo que você pode doar de alguma forma para ajudar as outras pessoas. Lá tem as pessoas desse tipo, né? E o Gerson passou por lá. Porque quando eu estava lá como voluntário, ajudando as crianças, né? Eu era professor de música, dava aula de iniciação musical para as crianças. O Gerson apareceu lá para fazer um trabalho de divulgação, de mídia e essas coisas, né? Eu olhei aquele cara e falei assim, caraca, que legal, cara. Aí eu comecei a conversar com o Gerson. E Gerson, que negócio assim de filmagem? Não foi, Gerson? Gravação, aquela coisa toda. Pegou interesse na hora. Eu comecei a ter um interesse nele. Pô, esse aqui é meu trabalho, não sei o que e tal. Aí, beleza. Como que ele constantemente estava indo lá no projeto, né? Pra fazer as gravações. Aí ele foi e me deu algumas dicas. Falou, Lucão, você quer realmente trabalhar com esse negócio aí? Não sei o que, de filmagem, gravar. Videomaker, né? Videomaker, ser autônomo, ter a sua liberdade, né? Aquela coisa toda. Eu falei, eu quero. Faz o seguinte, então. Eu vou vir aqui semana que vem, vou trazer o meu celular e você vai fazer uma filmagem. Porque até então não tinha equipamento nenhum, não tinha nada. Só tinha um desejo no coração, né? É a vontade, né? Só tinha vontade de aprender. Aí ele falou assim, eu vou ir, então, beleza. Então a gente marcou. Ele foi lá no projeto, levou o celular dele e deixou fazer algumas gravações. Cara, é a primeira vez que eu peguei no celular, né? No caso era um iPhone, né? Um celular bom assim, pra gravar. Pra gravar. Eu gravei assim, e o que você achou? Pô, achei bacana. Rapaz, e você começou bem, hein? Porque aqui é um belo de um profissional. Não, eu comecei com um grande editor, um cara fenomenal. E ali começou as primeiras gravações, né? Ele me passou mais ou menos como é que era o cenário, o que eu precisava fazer, os equipamentos e tal. Então foi aí que eu fiz um ato de fé. Por quê? Porque até então eu não tinha dinheiro para comprar equipamento. Certo. Eu só tinha um cartão de crédito com limite bem lá embaixo mesmo, bem baixo. Que não dava para comprar um celular bom. Que não dava para comprar um celular bom. Uma câmera boa. Uma câmera boa. O que eu fiz? Você sabe de uma coisa? Eu vou ver se consigo dar uma entrada, passar num crédito e com esse celular eu vou arrumar algum jeito para ter um emprego para poder terminar de pagar. Boa. Eu falei, beleza. Aí eu fui, comprei o celular, passei no crédito, parcelei não sei quantas vezes, acreditando que eu consegui. É a famosa parcela, né? A famosa, acreditando. Quanto mais 10 de parcela, tá bom. Quanto mais 10 de parcela, tá bom. O importante é ter. Bom caso Bahia, carnezinho. Carnezinho, né? É. Essa é boa aí. Aí eu pensei, eu falei, beleza, né? Parcelei lá, acreditando que ia conseguir o trabalho. Cara, passou uma semana com o celular. O Gerson me liga, falou, Lucão, como é que você tá? Tô bem. E aí, tá com algum equipamento aí? Então eu comprei o celular aqui, então. Surgiu uma oportunidade pra você. Indiquei a Neuzinha, né? Pra você? Neuzinha, já Neuzinha. isso, indicou a Neuzinha. Tava na pré-campanha ainda? Tava, ainda ia começar a campanha, antes de começar a campanha. Né? Indiquei a Neuzinha pra Indicou a você. Neuzinha. Aí, a partir disso daí que começou a despertar em mim aquela questão. Porque como que a gente vê que as coisas estão dando certo, né? Pô, é possível seguir por esse caminho, né? É possível fazer Já isso. viu a oportunidade. Então seu primeiro trabalho no audiovisual foi com a... Foi no com trabalho da com a Neuzinha. campanha Neuzinha. A Neuzinha, um abraço lá. Manda um abraço pra Neuzinha ali que tá assistindo a gente. Neuzinha, abraço. Você é demais, Neuzinha. Um prazer trabalhar com você. E falar networking. Fala, você quer falar? Não, nesse meio tempo, entre você começar no audiovisual e estar no projeto, já tinha algum marketing dentro do projeto? Ah, perfeito. Enquanto eu estava no projeto, eu fazia algumas gravações pequenas com o celular, o Samsung Galaxy A12, assim, quem sabe? Sabe qual é a qualidade da imagem, né? Enfim. Então eu fazia algumas postagens no Instagram, fazia algumas gravações, fazia algumas edições. Porém, assim, bem básico mesmo. Mas dentro do projeto não tinha ninguém no marketing do projeto? Então, tá, foi até bom você falar. O projeto não tinha ninguém para poder fazer essa divulgação. Não tinha divulgação? Não tinha divulgação. Então, o que eu fazia? Como que eu era voluntário lá, eu via essa carência. Pô, não é possível um projeto com uma enorme importância, com um impacto grandioso como esse que tem ajudar aqui as pessoas. na vida das pessoas e não ser divulgado, não ser visto, né?
Então foi a partir daí que eu pensei, não, a gente precisa atuar nessa área aqui. E como que eu cresci lá, já era de lá, então a gente acabou crescendo nesse quesito, né? Desenvolvendo nessa parte do marketing. E legal que se encaixou, né, com a sua profissão. Porque você viu uma coisa que necessitava, né, no projeto, que no caso é a divulgação. E justo ali onde você cresceu, conheceu o Gerson, aprendeu a fazer as gravações, os negócios, e hoje está aplicando dentro da instituição ali, né, para ajudar Exatamente. a divulgar. É porque é aquela coisa, né? Eu dei ali meus primeiros passos na questão do audiovisual, né? Então, a partir Sim, dali, sim. a gente vai dando passos mais ousados, né? Digamos E assim. parabéns, os seus vídeos são já muito bons. começou do jeito certo, ajudando. Seus vídeos são muito bons, parabéns. Graças. Parabéns. E o nosso amigo Gabriel aqui, pra falar em networking. Gabriel, como é que você veio parar aqui, em Vitória? Você é de São Paulo, né? São Paulo. Você falou de onde? Você é de São Paulo? Eu sou Praia Grande, cidade Praia Grande, estado São Paulo. Como é que você veio parar Aí vim. aqui em Vitória, meu amigo Gabriel? Rapaz, na verdade, eu trabalhava lá na oficina. Conheci um amigo, que é o Josias. Hoje ele não tá Josias. aqui, mas na próxima ele vai estar junto com a gente aí. E estamos aqui até hoje, né? Eu vim junto com ele, indicação. Lá eu trabalhava na oficina, conheci o Josias e ele falou sobre a internet, que ele tem um canal no YouTube. Inclusive, no primeiro projeto que eu trabalhei foi no canal dele. Ali eu tive as primeiras experiências, edição, site, essas coisas todas. E nesse meio tempo ali da oficina, para eu conhecer a internet, eu fiz um curso, saí da oficina, se aperfeiçoei em site, em gestão de tráfego, essas coisas que hoje eu trabalho. E apareceu a oportunidade de fazer uma sociedade. Aí nesse período, queria se mudar pro Rio de Janeiro. Queria se mudar pro Rio de Janeiro. Daqui de Vitória. Não, aí no caso eu já... você tava... Tava em São Paulo ainda, né? Tava em São Paulo ainda. Isso aí, Ah, eu tava em em São Paulo e queria ir pro Rio de Janeiro. Pra conhecer coisas novas, já tava assim, conhecendo a internet. Queria trabalhar mais focado nisso e esquecer um pouco o meu passado, que era negócio de oficina, e focar só nisso. Aí apareceu com o José, eu já tinha um trabalho com ele, uns projetos. Aí ele falou comigo, ele falou, Gabriel, eu vou voltar pra minha cidade, meu estado. Que é aqui, Espírito Santo. Que é Espírito Santo, que eu sou capixaba. E vou voltar pra lá, mas nosso projeto continua. Aí eu falei, não, tranquilo. E aí eu falei pra ele, eu também tô pensando, cara, ir pro Rio de Janeiro. Já tem um bairro que eu vou morar, tá tudo certo. Aí ele me deu uma orientação, como amigo, né? Pessoas sempre dão uma orientação, né, pras pessoas. Aí eu sempre gostei de escutar, né, as pessoas, ver qual a oportunidade, se é isso mesmo. Aí foi onde ele falou. Ele falou, cara, eu tô indo pra lá pra minha cidade, é depois do Rio. Se você quiser ir lá, passar um tempo, conhecer o estado e depois você voltar e você ver o que você quer fazer. Se você quiser, vamos lá. Você pode ficar em casa, com a minha família. Aí, uma grande oportunidade, né? E como nós já tínhamos um vínculo assim, amizade e tudo, aí eu falei, bora lá, nós já temos um projeto também. Ele trouxe você pra Vitória. Isso. Ainda bem que ele veio pra Vitória, é. porque não conheceu a gente, né? Foi isso aí. Ainda bem Tá que todo ele mundo aqui ainda na bem que ele veio região. pra Vitória. Rapaz, mas Se você engraçado, fosse pro cara, Rio, seria outro destino na sua engraçado vida. que eu sou de São Paulo, todo mundo acha, né, que São Paulo é o coração do Brasil, né? Onde rola o dinheiro, tudo. E é verdade, no centro de São Paulo é assim mesmo. Não, eu estive em São Paulo. Como é que foi? Nós tivemos em São Paulo... tivemos em maio, Avenida né? Paulista, né? Vocês Isso, foram? Márcio, tivemos Márcio. tivemos na Olha isso. Como é que foi, Tá. Gabriel, que você tomou a decisão de ir pro Rio, né? Teve a indicação do Josias de vir pra cá. Se largar São Paulo, você teve algum pensamento de ir pra capital de São Paulo? Não, eu nunca Por pensei. conta de mercado? Eu de... pensava em São Paulo, meio de São Paulo, quando eu trabalhava na oficina. Que meu intuito era montar uma oficina. Aí eu já imaginava no meio de São Paulo, que é mais movimento, carro, aquela agitação toda. Mas quando na internet eu percebi que a possibilidade de trabalhar onde eu quiser tinha essa possibilidade. Aí foi onde eu imaginei. Falei, cara, eu vou morar num lugar que é bem mais tranquilo, é um lugar que possa relaxar. Eu tava querendo colocar Rio, né? Rio de Janeiro. Pra mim eu achava que era uma maravilha, né? Mas beleza. Então, eu queria mais nessa parte do descanso e ter a possibilidade de não ficar num lugar muito movimentado, que é o que a internet possibilita, né? Você pode trabalhar onde você quiser. Tendo uma internet, um computador, você está trabalhando.
Aí foi onde apareceu a oportunidade de vir aqui conhecer. Fiquei os 6 meses aqui, acabei gostando. Nos 6 meses que eu fiquei, já apareceu uma oportunidade de eu conseguir alugar um apartamento. Pessoas que moram aqui da Serra sabem onde é Colinas de Laranjeiras, consegui alugar um apartamento. E, cara, se apaixonei pelo estado. Se um dia que vai aparecer outra oportunidade de eu conhecer outro país, outro estado, eu vou continuar vindo aqui, ainda mais pelos meus amigos, pelas parcerias que a gente tem aqui, porque o estado aqui, cara, é maravilhoso, cara. Você não voltaria pra São Paulo, então, não? Ficaria aqui no estado mesmo. Não, eu vou em São Paulo uma vez por ano, tá bom. Tá Pra joia. morar não voltaria não, né? Não, morar não. Tá joia. Também tem o Carlos Lenk. Carlos Lenk, diretamente de Linhares, Carlos? Não. Morei 2 anos em Linhares. Fui em 2019 para Linhares. Fui criado em Vitória, rodei Minas, né? Com minha mãe, âmbito familiar, não trabalhava, apenas estudava, né? 2019 fomos para Linhares e tava ali no ensino médio. Terminei meu ensino médio e vim para Vitória, que aqui eu vi a terra de oportunidades, né? Porque em Linhares é o interior do estado, nós temos ali mais ramo industrial. Então, de quem quer fazer trabalho, seguir carreira de indústria. Então, eu segui para Vitória para ter esse ramo de novos leques, né, de oportunidades. E foi quando isso? Você tomou essa decisão de vir pra Vitória? Tomei a decisão em 2022. Eu estava em março, né, fazendo ensino médio, terceiro ano de ensino médio, e eu acabei que eu não ia terminar o ensino médio, né? Aí eu tomei a decisão de ir pro EJA, terminar o ensino médio em 3 meses e vim. Porque eu não via sentido em fazer nem para faculdade, nem porque eu queria ir para a prática. Tá, mas entendeu? você tem família, não sei se é a sua avó, sua mãe, você tem professores, né, na família. Como assim você decidiu abrir mão da faculdade? Como é que sua família vivia isso? Foi uma pressão, porque eu já tinha feito a inscrição para o Enem do ano, né, 2022, tem 3 anos isso, né, e acabei no dia não fazendo. Já estava em Vitória. Você não foi? Não, simplesmente não fui no dia. Você fez Já inscrição. fez inscrição. Eu fiz inscrição no início do ano. Todo mundo, pressão, vai. Família, né? Não fui. Abriu mão. Desistiu, falou assim, Abriu vou fazer ao contrário. Vou fazer o contrário. Não Abriu fui. mão e veio pra Vitória. Vim pra Vitória. Vim pra Vitória através do EJA, né? Ah, mas sua Terminei o família ensino médio. não falou nada, mandou Todo mensagem? mundo pressão, mandando mensagem, vai pra faculdade. Até hoje, alguns familiares perguntam se eu vou fazer faculdade, não. Porque eu não vejo sentido hoje, no meu âmbito, que eu estou fazendo uma faculdade. Para mim, quem faria faculdade seria mais as faculdades mais tradicionais, no caso, medicina, direito, que precisa de OAB, precisa de CRM, né? Então, no meu caso, é prática. Videomaker, questão do que o Gabriel comentou, de rede social, de tráfego pago, site. Então, para a prática, para minha área, não faz sentido. Mas você acabou de alugar um triplex na cabeça de Lucão. Exatamente. Porque Lucão, ele hoje você faz faculdade, Pedagogia. Lucão? Faço faculdade. Pedagogia. Pedagogia, isso. Defende sua causa, Lucão, por favor. Não, porque é bem curioso, né? Porque você traz essa questão seguinte, né? É criado toda uma expectativa. Vamos ter um debate agora, né? Agora, como é que é? Do pró e Faz contra, faculdade ou não faz É faculdade? isso aí, vamos Não, lá. mas eu pró e acredito contra. assim, né, que a faculdade tem para as pessoas certas, né? E cada pessoa vai encontrar a sua área para poder trabalhar. Igual a questão quero ver de Lu- medicina. Eu quero ver o Lucão. Lugar de fala. Lugar Deixa eu de fala. defender minha Lucão, parte. Vou defender minha lugar de parte. fala. Eu apoio as faculdades. Não, mas assim, depende muito do objetivo pessoal, né, de cada um, né? O Carlos, então, mesmo jovem, ele já tinha um objetivo, um propósito a ser alcançado, né? Eu não vou fazer a faculdade, né? Meu propósito é outro, difere do padrão, que geralmente a regra é essa, né? Você sai do ensino médio, vai, Não, a faculdade. vai, pra faz ali a faculdade. prova do Enem, estuda pra fazer o Enem. Ele nem quis fazer Enem. Você viu que ele... Já Não, desistiu. já Ele não, ficou rebelde. Ele fez a inscrição só pra agradar a mãe. Isso aí. Mãe, fiz inscrição pro Enem. Ai, que Isso legal, aí. meu filho. Isso aí. Né? E no final acabou que você tomou outro rumo, né? Veio pra... Vai defender. Então você é a favor, então. Não, eu sou a favor que as pessoas façam faculdade. Isso aí. Tá entendendo? Viu? Porque quem não faz Claro faculdade... aqui, né? O futuro da vida do ser humano é fazer faculdade. Isso ó. aí. Muito bem. Mas assim, eu tô fazendo faculdade de pedagogia. 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 Na Mas você sua não vai aplicação exercer pedagogia, hoje, como é vai? que você vai exercer a função de pedagogia lá na frente? Cara, o que acontece? Tem uma área da pedagogia que é a área lúdica. Então, e eu me descubro... Olha só que interessante, né? Ah, o que eu vou fazer? Eu não sei. Qual o caminho que eu vou tomar? Cara, tome um caminho. No caminho você descobre o caminho que você
vai prosseguir, né? Poxa, isso é bonito isso, hein? Vai. Já virou um corte já. Já virou um corte. É tanto caminho na mesma frase que eu até perdi no mesmo caminho. Mas cara, é dessa forma, né? O que eu vou decidir? Porque o maior questionamento dos jovens, rapidinho aqui, é isso, né? O que eu vou decidir? Qual o caminho que eu vou seguir? Não. Vai seguindo o seu caminho, que no caminho você descobre o seu propósito. E aconteceu isso comigo. Eu não sabia o que fazer, tinha um apreço pela pedagogia, pelo ensino. É o fato de você ter trabalhado muito tempo com um projeto social, muitas crianças também, trabalhar né? com muitas crianças, Não, né? a propósito, pessoal, que tá assistindo aí, depois vocês entram na rede social. Qual a rede social? É D.J. Não, dos projetos sociais. Fazer propaganda pra ele mesmo. Não, pra você não. poxa. Coloquem lá no Instagram. Projeto Shalom. Tá? Isso aí, Shalom com ajudar. M no final que vocês vão poder ver melhor. E onde eu tava mesmo? Trabalhando com as crianças lá, e Isso, você decidiu. Então eu tô sempre trabalhando com as crianças, dando aula, aquela coisa toda. Então surgiu em mim um apreço pela pedagogia. Comecei a fazer pedagogia. Sua mãe não mandou você fazer. Não, minha mãe não mandou. Ouviu, né, ninguém cara? Não teve mandou. pressão social, Não nada, teve pressão nada. social, né? Foi livre e espontânea vontade. Dentro da área de pedagogia tem uma área lúdica, né? Então eu me identifiquei com essa área e a partir dessa área eu comecei a estar mais voltado para as edições, para vídeo. E assim fui meio que distanciando um pouco Da faculdade. Da Então, faculdade. hoje- Então, pessoal, faz faculdade, é isso? Pessoal, siga o seu propósito, o seu caminho. Seu objetivo, né? Tenha seu seus objetivos. Vamos lá. É Igual porque tem muita gente que quer É. ser advogado, vai lá, faz direito, né? Mas é a vontade que a pessoa tem, né? Sim. Igual a nossa vontade. É o dom, a né? gente- É isso aí. No meu caso, eu não sou uma pessoa que estuda muito, né? Então, quando eu tava lá no ensino médio, eu não estudava muito, mais faltava que tudo. Então, Acontece. você era aluno que Normal, você né? tava Exatamente, nos é. fundos das Você tá cadeiras. sozinho, não? Tá Tá bom? muitos assim, né? Mas então, aí tem essa questão. Agora a pessoa gosta, ela fala assim, não, eu quero fazer uma faculdade porque eu quero fazer essa área aqui, é uma coisa que eu gosto. Acho que compensa na pessoa. Sim, sim. Compensa. Porque não adianta falar pra todo mundo. Dois não, contra um, Vai, não? não, vai de cada um, do objetivo de isso aí. vida. Por exemplo, você, não adianta você querer ser advogado e não querer fazer uma faculdade, que é impossível. É igual o Carlos Uma aqui. medicina, não tem como. Tá, mas você Aham. abriu mão da faculdade, mesmo sem decidir, quando da família, e depois? Qual foi a sua decisão? Eu continuei com a decisão de não fazer faculdade, hoje não faço. Corajoso, hein? Corajoso demais. Que eu saí de Linhares, né? Porque ali, no próprio ensino médio, muitas empresas, muitas coisas iam até as escolas gerar oportunidade de trabalho, de estágio, e eu tomei a decisão de não ir. Minha mãe até me inscreveu uma vez no caso- estádio, para um estágio, uma entrevista, eu não fui. Não foi. Não fui. Você vê que ele faz tudo contrário. Porque que a minha família- rotina, eu não via família sentido você acordar às 5 horas da manhã, você pegar 2 horas de trânsito num transporte público lotado, chegar às 6 da tarde do trabalho cansado e aquela rotina até você se aposentar. Pra mim não fazia sentido. Entendeu? Não era o seu O objetivo, ramo- né? não é Seu meu objetivo de vida, entendeu? Rapaz, e Tá, mas- assim, olhando pelo que eu conheço pouco, Carlos, né? Acho que tem um ano, né, Carlos? Eu que conheço, tenho- né? Um ano. Um ano. Talvez você tivesse seguido a sua área, você não seria tão destacado como você é hoje no que você faz. Sim, sim. A mãe dele ouvindo isso vai ficar chateado com você. Tá apoiando meu filho, mas não conseguiu. Como assim? Ela ainda tá com Como esperança. assim? Isso aí, como assim? Não, porque, rapaz, eu pouco conheço o Carlos, o trabalho que ele faz, e durante esse um ano que eu tô vendo, rapaz, tá evoluindo muito. Você conhece o Carlos há quanto tempo já? Tem um ano. Tá, mas o Carlos chegou a Vitória quando, Carlos? Você veio pra Vitória e fez o quê? 2023. Mas você já veio pra cá, não quis fazer faculdade, chegou aqui, eu vou... qual decisão você Porque eu fez? já tinha conhecido questão de mercado, de marketing, lá em 2019, quando eu fui para Linhares, né? Fiz algumas vendas online de infoprodutos, acabei não continuando, né? E ali eu vi que eu tinha oportunidade de seguir outro caminho, a não ser o caminho tradicional, que é a faculdade. Que eu não via nenhuma área, como Lucão, o Lucas tinha um dom, o Lucas. tem um dom da questão de Da pedagogia? pedagogia, Fato né? de trabalhar com... Tem advocacia e outros ramos eu não me via nesse processo. Uhum. Por isso que eu tomei a decisão de não fazer faculdade naquele momento. E não hoje também. Não faria. Não faria. Aí você chegou a Vitória, não? Você veio pra Serra, né? Vim pra Serra. Aí como é que foi depois o projeto, planejamento? Bom, nós estávamos em 2023, né? E eu vim morar com meu pai. Só que aí surgiu a oportunidade de eu morar sozinho. Não tinha emprego, Hoje você mora sozinho. moro sozinho. Não tinha emprego, não tinha nada. Morar sozinho. Fui, peguei um valor de empréstimo, né? Fui morar sozinho. Nesse morar sozinho, não deu uma semana, você me indicou para o Igor, né?
Então surgiu a oportunidade de um trabalho. O Igor Elson é o Igor Vereador, vereador. ex-vereador. Manda abraço pra Igor, ele tá te Um assistindo. abraço aí pro Igor. Agradece lá. Foi Foi meu minha trabalho. primeira oportunidade, foi o meu Primeira primeiro oportunidade de- trabalho, né? Vai gerar corte. E eu vi ali que eu poderia usar o trabalho de vereador para um trabalho mais à frente. Eu juntar o dinheiro para abrir minha empresa. Eu não entrei com o objetivo ali de ficar na Câmara, no trabalho, algo fixo, né? Ter um objetivo mais na frente para me sair e trabalhar por conta própria. Tá, mas assim, você foi trabalhar com o Igor e trabalhou só com o Igor ou trabalhou com mais algum outro vereador? Não, então, foi com o Igor, né? Eu fiquei ali de março de 2023 até 2024. Você fez campanhas, trabalhou nas campanhas. Trabalhando nas campanhas dele. E ali surgiu a oportunidade dentro da campanha de trabalhar com outros vereadores, né? Então foi ali que eu vi que eu poderia trabalhar e avançar no ramo do digital, né? Do marketing em si, não só do político, né? Tá, mas assim, hoje o podcast leva o nome da sua empresa, é isso? Da nossa empresa, Da né? nossa empresa. Da nossa empresa. Mas como assim? Quer ser modesto. Sucinto. Tá, mas assim, como assim surgiu acordou um dia de manhã, eu tenho uma empresa. Então, estávamos na campanha, né, de vereador. E tinha inúmeras agências, eu estava ali na parte prática, né, do ao vivo, videomaker, filmando na rua, de campanha, né. E ali surgiu a oportunidade que eu vi. Grandes agências, com grandes contratos, 100 mil, 1 milhão, que pegavam grandes campanhas, não estavam atendendo demanda de vereador, de político, de prefeito. E ali eu vi um grande vácuo desse mercado. Ali que eu atingi até o público de CNPJs hoje, que está com uma grande crescente de rede social. Então já aconteceu dessas empresas fecharem contrato, terem contrato, eles não entregarem grandes agências? Grandes agências de campanha política, o grande problema é esse. Mas você Hoje, via isso Eu via isso dentro da campanha, estando na rua. na prática, Entendeu? então? Na prática. Tá, mas assim, então, aí você viu essa dificuldade e decidiu ir pro ramo, pra área, como é que foi isso? Eu terminei a campanha, né? Fui viajar, descansar, né? Descansar. Descansar um pouco. Exato. Trabalhou Juntei muito. um dinheiro, como eu falei, eu fiz meu pé de meia ali com um CLT, né? E fui pra prática agora. Desenvolvemos a empresa, né? Com base nesse vácuo, nessa oportunidade que eu vi. Eu lembro eu lembro muito bem quando o Carlos na verdade, eu conheci ele em Linhares. Tava na campanha do 2023? Não lembro. Tava Rapaz, na campanha. longe, hein? Vocês Tava na moram Foi campanha, julho de praticamente 23, julho de 2023. tava na campanha de um vereador, aí passamos por Linhares, aí conheci Carlos lá. Aí passou um tempo, consegui encontrar contato com ele. Ele veio morar em Vitória. Vitória não, veio morar na Serra. Na Serra. Aí ele trouxe a ideia da empresa, né? A princípio eu fiquei assim, meio na dúvida de montar a empresa, mas essa semana eu conversei com ele, eu lembrei que passamos uma tarde desenvolvendo uma logomarca. Não, vamos desenvolver uma logomarca, vamos aos poucos. E as coisas foram acontecendo muito rápido, assim. Graças a Deus. E hoje a gente... Parece que quando é pra ser, né? Você estiver todo mundo preparado, quando chega a oportunidade, as coisas fluem, né? Não, mas eu relutei um pouco, relutei no início quando ele trouxe a ideia, porque eu estava num trabalho, digamos assim, seguro, né? Certo. Seguro. Estável. Até por conta do ambiente que te move, né? Isso Você tá aí. num ambiente ali de conformismo, de aquele trabalho operacional, você não vai pra frente. Não, exatamente. Você não tem a mente aberta, né? Quando você trouxe essa ideia da empresa, de abrir empresa, eu fiquei com o pé atrás de início, até porque eu estava um tempo já na área, com experiência. Aí o Carlos trouxe a ideia de abrir, de montarmos a empresa. E assim, tive que tomar uma decisão. Mas, não sei se você vai lembrar ou não. Nós pegamos, nós estávamos indo para um evento, não lembro. Pegamos um Uber. No Uber, você lembra do Uber? Conversamos com um rapaz do Uber. Ele falou o seguinte: ele tinha uma empresa e era Uber. E tinha empresa de fogo de artifício pra Você eventos. lembra disso? Eu lembro. Isso teve o quê? Uns 2 anos? Daí pra mais. Você lembra que ele Daí falou? pra mais Lembra eu do lembro, eu lembro. assunto? Eu tinha Lembra acabado do- de vir pra Vitória. É isso, nós saímos para uma atividade, aí pegamos o Uber, né? Aí ele conversando assim, aí eu conversei com ele, eu tava nessa área, mas eu queria muito voltar para a área de audiovisual, filmagens. Aí ele falou assim, cara, se você estiver infeliz nisso,
abre mão disso e vai Pra vai, outra vai pra área. outra coisa, vai montar alguma coisa. Ele Carlos, chegou a comentar até que você não tava evoluindo, que você tinha parado no tempo. Rapaz. isso, ele Uber do nada, não dá. Soltou essa. Ele Mas tava era, junto comigo. o Uber você não conhecia. Uber. Não, foi um Uber, uma corrida. Uma corrida sem Uma conhecer. De um local pra Uber outro. abençoado, hein? Foi. Começando a conversar. Foi exatamente. Que ali Entendeu? uma conversa já Aí mudou. ele deu start, assim, deu um Aham. start. Um triplex na minha cabeça, né? E a gente sempre conversa com o Carlos, sempre conversa sobre os projetos. E Carlos trouxe a ideia. E quando o Uber falou, quando o motorista falou com a gente lá, despertou, assim, mas ainda fiquei com medo de avançar. com o Carlos. Isso aí, Certo, eu fui com o certo. pé atrás É com porque ele. a gente sempre tem, né? Talvez subconsciente ali se fala. Nós que tem uma coisa mais segura, uma Sim, coisa que a sim. gente já sabe. Você tá num trabalho há um tempo. Você tem seu trabalho. meio ali, né? Seu ganha-pão. Então Uma você não vai, coisa que você não vai abrir sabe mão, que vai né? sair de casa, você vai fazer o seu trabalho, Você vai tem ter sua garantia. Sua garantia vai ser recompensada e acabou. Não, imagina Agora, você uma abrir coisa mão. nova- Imagina você abrir mão de sua garantia ali todo mês batendo na sua conta lá um valor. E de repente, não quero esse valor não, eu vou começar uma coisa do zero aqui e vou pra cima. Vou começar todo um projeto. Totalmente do zero. Totalmente Tem que do ter muita coragem, né? Porque Exatamente. eu costumo pensar assim, né? Tem rupturas. O que você fez foi uma ruptura. Foi, cara. Da garantia, daquilo que era certeza, para ir em busca de algo novo, um pouco meio que inseguro, né? Mas eu fui pro projeto ainda, eu não abri mão do meu trabalho antes. Eu estava Sim. auxiliando ele, auxiliando na empresa, né? Do crescimento da empresa, me desdobrando nas duas atividades, mas eu não tinha aberto mão ainda. No caso, você estava preparando um ambiente para quando você dar o checkmate, falar, agora eu posso largar o meu trabalho aqui atual e continuar focar só nisso. Sim, mas aí. Foi o que eu fiz lá atrás no gabinete. Foi o que você Eu tinha um custo de vida muito baixo, juntei o dinheiro para quando eu sair eu já estava preparado. preparado. Mas você Entendeu? recebeu convite para trabalhar em gabinete depois das campanhas. Recebi 2 gabinetes e não fui. Porque eu já tinha tomado a decisão, já tinha juntado, feito o pé de meia para mim abrir empresa. Você Isso é bom, decidiu entendeu? abrir mão de um trabalho, de uma vaga, no ar-condicionado ali. De 2 vagas. De 2 vagas. Ali no ar-condicionado, no horário tranquilo, salário bacana, seu primeiro emprego. Você assumiu Primeiro não, segundo, né? no seu caso, segundo né? emprego, né? Não seria de carteira assinada, não? Não. Não. Então, assim, aí você abriu mão e Abri mesmo porque eu já via que a empresa estava tomando um caminho, né? Já tínhamos ali alguns meses, estava com alguns clientes e eu via lá na frente. Porque eu estagnar ali com um salário fixo, eu não poderia ganhar mais, entendeu? Eu estaria limitado a um trabalho. Cara, Rapaz, e isso aí é bom, porque você teve 2 oportunidades de trabalho. Você pôde- Foram dois gabinetes me chamaram. 2 oportunidades. Você podia escolher qual era o melhor, qual era o mais perto da sua casa, essas coisas, né? Isso. Mas você teve um foco, né? Que é uma coisa que a gente precisa. E até era um na salário bom, atualidade. relativamente bom, que eu tinha já ganhado anteriormente. Só que eu falei, mas- poxa, eu com o contrato eu faço isso. Certo, Carlos, certo. posso- Você pensou Avançar. avançar. Né? Deixa eu fazer uma E pensou pergunta. na sua empresa também, que hoje, né? Com certeza. Já tá com a empresa aberta, montada. Você teve medo de tomar essa decisão? De abrir empresa? De fazer essa mudança, porque você está trocando a garantia de segurança, né, aquilo que é certo, E aí? O que vai ser no dia seguinte? Vai ser, não vai ser? Vai ter dinheiro, não vai? Vai ter cliente, não vai? Medo eu não tive, porque eu... Não teve medo. Não. Vamos dizer que eu tive mais coragem, né? Sim. Mas medo não. Por quê? Eu fiz a garantia, tinha o Gerson, que tinha a parte técnica, né? E eu tinha a ideia. Então juntou a ideia com a parte técnica do Gerson. Sim. Que aí foi desenvolvendo o projeto, entendeu? Que legal. mas o fato de eu estar num projeto com ele, mas trabalhando, estava errado. A ideia dele era eu abrir mão e entrar de cabeça realmente Entrar de dentro do cabeça projeto. no Isso aí. Abre mão. Poxa, eu com família, eu com minhas contas, eu com... Como assim abrir mão? Não, ele tudo falou isso assim, que abre você construiu. mão lá e vamos para um projeto comigo aqui. Não posso ir, eu tô com medo. Você botou assim, tá com medo? Claro que eu tô com medo. Eu estou com medo até hoje. Tem uma frase de Celso Simões que diz assim: caminhe em direção aos seus medos. É bom esse não Vai dar corte. É onde vem a mudança, né? De sair da coisa, zona de né? conforto, né? Exatamente. Isso sair da aí, zona isso de aí, conforto. essa é a sua Não, zona mas de abrir mão conforto. da zona de conforto sozinho, você seria uma
você que Seria tá mais em fácil. risco, Agora, né? assim, É sua família, com família, tem que com as pensar contas mais, chegando, né? não sei o quê. Mas, em parte, ele falou que ele teve muita coragem, admiro a coragem dele, né? De abrir mão do trabalho, 2 vagas, de um lugar onde ele teria o fixo dele, onde teria as garantias dele. Não, eu vou abrir empresa com o Gerson, né? E aí eu falei assim, poxa, se ele veio abrir empresa comigo, então bora pra cima, então. A partir daí nós desenvolvemos a ideia, escolhemos o nome, que hoje leva o nome do podcast aqui. E Sério? isso aí. E estamos mudando as pessoas, né? Porque a gente posta Muito. uma coisa ali, posta uma coisa aqui. E nas redes sociais, as pessoas têm assistido nossas postagens, visto nossas postagens. Gerson, aproveitando que tava falando assim que vocês se conheceram, montaram a empresa juntos, pra você, Carlos, a pergunta. Quando você viu o Gerson, você falou assim, rapaz, esse cara tem que andar junto comigo, lado a lado, tem que ser meu sócio. O santo bateu, como é que foi? Mas aí você falou assim, não, ele vai entrar na empresa e ele vai atuar nessa área. O que você viu nele assim de especial que você falou assim, não, esse cara tem que andar junto comigo? Foi com o tempo, porque eu morava em Linhares, né? Tinha uma vida ali tranquila, meus pais pagavam minhas contas, né? E conheci ele na pré-campanha, né? Vim pra Vitória, a gente começou a conversar, isso foi de 6 meses, né? Durante 6 meses a gente foi conversando e tal, e ele tinha parte prática, eu não tinha nada. Só tinha o ensino médio ali e pronto, Sim, sim. entendeu? Não tinha experiência. Inclusive é o cara que anota, né? Na É. reunião o cara tá anotando. Tá anotando, tá E é rápido, perguntando, é bom, hein? entendeu? Então não tinha experiência nenhuma. E ali ele me deu oportunidade com o Petrônio, foi meu primeiro emprego. Petrônio, forte Petrônio, abraço. abraço. Abraço, Petrônio. Nosso amigo. E eu fechei com o Petrônio, foi R$ 400 mensais. Trabalhando muito, 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 indo pra cima e pra baixo de Agora moto. R$ 400 mensais. Mensais. Mensais? Mensais. rapaz. Não, mas para quem tá começando, para quem. Não, pra mim ali era Esse muito Você dinheiro. tava fazendo uma coisa que você gosta e já tava recebendo por isso, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive. Aí, através do Petrônio, do Gesso, dos contatos que eu fui fazendo, do network que eu fui trazendo, Tem isso aí eu também. consegui entrar no gabinete, fazer ali meu pé de meia. Ali eu já vi que eu tinha uma visão, né? De uma empresa mais pra frente, ganhar mais. E ali entrou a parte técnica dele com a minha, entendeu? Entendi. Você percebe que Gerson aqui, ele tá linkado com várias coisas, né? Ah, é? É, porque conheci o Gerson, Lucas Network. Verdade, Aí me colocou verdade. na Neuzinha. Conheci É. o Carlos, O Carlos Network. já tá Já também. tá na Neuzinha, rapaz. Colar no Gerson que é sucesso. E Colar no Gerson. Agora eu vou Não, e andar tem com a o Gerson história agora. do Antônio, tem a história do Antônio, né? O Antônio não tá Antônio. aqui não, mas ele tá lembrando do Antônio, ele iria vir no podcast hoje, não conseguiu vir. O Antônio, ele trabalhava na Pizzaria. pizzaria, e a gente, e eu e o Carlos saímos das campanhas, íamos parar na pizzaria lá para comer, tarde da noite, né? Nem mexer com comida em casa e tal. Aí paramos na pizzaria lá para poder comer, fazer o balanço do dia. Aí o Antônio ia lá, balanço do dia. servia tudo. O Antônio é um cara assim, excelente, cara, de Um comunicação. ótimo vendedor, por sinal. Comunicação, aí um dia eu fiz a pergunta pra ele lembra disso até hoje. Eu não lembrava que eu tinha falado isso com ele. Eu lembro. Eu falei assim, qual a pergunta que eu fiz pra ele assim? Você é feliz trabalhando aqui? Você é feliz trabalhando aqui? Isso, eu perguntei isso pra ele. Você é feliz trabalhando aqui? Aí ele deu aquele start na cabeça dele assim, ele pensou, Não Aí- soube responder no momento. isso aí. Aí depois daquele dia ele mudou, cara. Mudou, nós demos acesso pra ele a alguns cursos, demos acesso pra ele a as nossas, algumas dicas. Carlos passou algumas dicas pra ele também. E hoje o Carlos dá suporte pra ele, né, Carlos? Sim, sim. Dá suporte pra ele e ele... Aumentou, hein? Nossa amiga. Mentoria, pessoal. Mentoria. Carlos Carlos Lenk. Lenk. Carlos Lenk, mentoria. Então, o Antônio hoje mudou, cara. Então, assim, não foi só eu, não. O Carlos também tem participação aí na mudança na vida das pessoas. O interessante, quando a gente, igual nós postamos agora, postamos um podcast, o pessoal olha lá, poxa, é muito bacana, porque eles estão vendo a nossa progressão, né? E a tendência é essa, né? Igual tudo que a gente tá falando aqui envolve rupturas, né? Que a gente fez de algo em prol de algo melhor ainda. Se a gente for parar para pensar, a todo momento da nossa vida, a gente está passando por algum tipo de ruptura. Né? Por exemplo, eu estava bem, né? Estava tendo a oportunidade ali de trabalhar de CLT, ganhar ali R$ 2.000 por mês, 700 de ticket. Já tava Porque bem lá na já frente, tava né? bom. Da maioria, né? Era um trabalho que eu sabia fazer, porém, tem aquela questão, eu ia ficar preso àquele trabalho. Era o quê? Mais de 8 horas diária preso dentro de um local, fora o deslocamento. Ou seja, tem uma segurança, tem toda uma tranquilidade em relação àquilo. Agora, quando a gente decide romper para isso, em prol de algo novo, e aquilo que Carlos teve foi um foco
muito bom, porque a maioria dos jovens hoje, o que mais tem é indecisão, mas não, já estava decidido aquilo que ele ia ser. Então, são rupturas que aparentemente podem ser um pouco dolorosas, porém são necessárias para o nosso crescimento. Mas Pode uma coisa falar. eu posso falar, ele nunca vai ter o prazer de ter. Nossa, o que é isso? O que é isso? Ele nunca vai ter o prazer. Mostrou Deixa eu aqui a ver, prova. ó. Sabe o que é isso? Ele não sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Não? Isso aqui é o seu passaporte. Isso aí, ó. Passaporte pro futuro. Você nunca vai ter seu nome aqui, não? Não. Você nunca assinou nada na. Nada? Branco, nada. Nunca nem chegou a tirar. Sabe onde tá, pelo menos? Se precisar. Você sabe o que é isso aqui? É carteira de trabalho. Não, isso aqui é garantia dos brasileiros, assim, do futuro dos brasileiros. futuro dos Você nunca- brasileiros. Aí, ó. Aí o futuro tá aí, ó. Você Sua nunca vai ter aposentadoria, aqui é sua aposentadoria. Você nunca vai ter um desse. Não. Rapaz, e o cara começou novo aqui, pelo É, visto, hein? tá, mas assim, aí você fala sobre ruptura. Ah, não, só ia falar que a todo momento a gente passa por certo tipo de ruptura, né? Por exemplo, a gente quando nasce, né, o parto é um tipo de ruptura, né? Quando o corpo da mulher expulsa o bebê para fora. É doloroso para a mulher, o parto é um ato de dor, né? Também para o bebê. Porém, é necessário para o crescimento, né? É uma vida, né? É uma vida. É uma vida que tá vindo na A Terra. mesma coisa da amamentação, né? Quando a mãe cessa a amamentação ali, a mãe sente ali naquela questão de ceder para poder amamentar seu filho. Porém, é uma ruptura dolorosa pro filho, para ele poder crescer, né? Ou seja, a todo momento a gente está em volta de situações que vai ser necessário a gente romper para poder crescer em Pra algo. crescer. No meu caso, tive que romper com o trabalho, que eu estava Pra fazer fazendo. No alguma caso coisa. do Gerson, o emprego fixo, né, que ele tinha em prol da empresa, né, que hoje já está ganhando umas proporções muito grandes. No caso, você vir lá de São Paulo para cá, deixar a Aqui família. Eu moro sozinho, né? A Mora gente sozinho deixa aqui, né? Sai sozinho. Você veio E- sozinho? Sozinho. Deixar Coragem. tudo lá, minha deixar família, tirando minha mãe e meu pai, que já é de outro estado, acho que ninguém lá da minha família saiu de São Paulo. Hoje o Aí pessoal só eu. mais- Ninguém só saiu de São eu. Paulo. Ninguém saiu de São Mas Paulo. você percebe Meus que irmãos. que é um caminho meio de contramão, se a gente for olhar, porque geralmente, o que as pessoas pensam? Ah, eu vou sair daqui do estado do Espírito Santo, que geralmente é um estado menor, do Sudeste, né? Para ir para São Paulo, para lá poder ganhar vida. Porque lá eles falam que é Muita gente a terra fala. do dinheiro, é a terra da network, aquela coisa toda. Você não, você fez o caminho inverso, né? Você veio Ao contrário, veio contra a maré. E engraçado Nós como é as coisas, que aqui eu se identifiquei mais nessa questão da internet. Aqui parece que tem gente mais empreendedor, Sim. pessoas que querem abrir um próprio negócio, pessoas que vão te ajudar no caminho, no processo. Então, pra mim, aqui foi o melhor, onde eu se encontrei mesmo, Mas nessa minha pergunta é, ele falou que... Outra coisa, Carlos, ó, você nunca vai ter. Nunca terás, tá? Nunca Não terás. vai ter, não fez faculdade, tá totalmente fora da Ó, matriz. não fez faculdade, não... Quer saber de que nem o que? Não quer saber de... Sua mãe tá assistindo um podcast aqui, tá? Quem motivou você, cara, a aprender tão cedo, sem ter experiência, assim, na área, Carlos? Foi a experiência que eu tive em 2019, né? Eu vi alguns vídeos, algo que eu poderia fazer a venda de infoprodutos na internet. Estava na pandemia, em casa, fiz a venda. Cheguei a ganhar R$2.000 e eu vi a oportunidade. Só que eu não avancei, não continuei, né? Poderia estar em outro ramo hoje, questão de vendas online, de produtos, mas não avancei. E ali ficou aquilo na mente, né? E veio o processo de eu vir para Vitória e conhecer vocês, ter um certo networking, né? Uma A experiência, mais ter um uma ambiente, experiência, mudar o experiência, ambiente, né? E foi desenvolvendo aquilo e hoje estamos aqui, né? E hoje tem sua empresa. Tem uma empresa. Hoje você é empresário? Nome registradinho lá, tranquilão? Tá tudo registrado. Empreendedor. Empreendedor. Não. Empreendedor. Não. Você quantos anos hoje, Carlos? 20. O cara tem 20 anos, mora sozinho, tem uma empresa, nunca assinou carteira e tá seguindo a teve o vida. prazer de só assinar Nunca carteira. até. Evoluindo cada dia Nunca mais. teve, né? Tá não. só evoluindo. Não, mas É isso aí. evolução, assim, evoluindo. melhor. Não, Evoluindo, mas crescimento. imagina as pessoas que não abriram mão, hoje veem de forma diferente. Sim. Vê a faculdade como uma faculdade importante. Até por questão de hierarquia, né? Você vem dos seus pais ali, questão de um pai que é médico, que é advogado, acaba tendo uma pressão social para você tomar uma decisão. Você acaba ensino médio, você tem que tomar uma decisão. Você vai fazer o que da vida, né? Você tem 18 anos, você vai fazer o que da sua vida? Até Você a vai própria trabalhar, família, você né, vai... A coloca própria essa família, né? Quando você É tá a pressão terminando da sociedade em o si, ensino né? médio já faz essa pergunta.
que você vai querer O estudar? próprio ensino médio já prepara as pessoas. Desde o primeiro ano do ensino médio eu ficava intrigado. Pô, é só Enem, Enem, Enem todo ano. Chegou no terceiro ano do ensino médio, era só Enem. Eu falei, não vou fazer. Ali eu tomei a decisão, ó, eu vou pro EJA, finalizar o ensino médio em 3 meses, eu vou pra Vitória. E por falar em ruptura, ele falou ruptura aquela hora, eu trabalhava no marketing de uma empresa de cosméticos, isso aí, empresa de cosméticos. E foi dessa maneira, quando ligaram, um amigo meu, o Jonathan, forte abraço, o Jonathan é empresário de sucesso, um cara que eu me espelho muito. Ele me ligou lá nessa empresa de cosméticos, falou assim, olha, tô montando uma empresa, fez igual o Carlos fez, assim, tô montando uma empresa, queria que você viesse trabalhar comigo aqui. Nós estávamos com a feira, né? Estávamos com a feira de cosméticos fora do estado. Tava quase tudo ok, stand. Aí eu tive que abrir mão daquele marketing, da minha sala, da minha mesa, do meu computador, para poder começar a coisa do zero com o Jonathan lá. Então, assim, tive que abrir. Aí a pessoa que eu trabalhava com eles lá no cosmético me chamou lá. Cara, você tá maluco? Você vai abrir mão de uma coisa segura, você vai começar do zero. Falei, não, já decidi, eu tô indo. Aquela vez eu era mais corajoso, né? Porque tava sozinho, Na né? segunda vez pensou mais. Não, assim, com família você pensa um pouco mais, mas hoje eu não me arrependo de tomar essa decisão. Porque você também acaba ganhando uma experiência também, né? Cara, mas na verdade você vive numa bolha, né? Na verdade você é igual... O ambiente, né? Exatamente, o ambiente. Você veio de São Paulo para Vitória, você viu que mudou muita coisa. Com certeza as pessoas lá em São Paulo lá estão vivendo a mesma rotina há 15 anos atrás. Você não, você já, já veio para Vitória. Por isso que a gente vê muitas coisas na internet, a gente não acredita muito, né? Mas se você colocar na sua vida pessoal e parar para pensar o trajeto que você fez, você vê essa diferença. Você acha que vale a pena, então? Muita pena, muita pena. Hoje eu paro assim, penso, reflito sobre tudo que aconteceu, só agradeço. Cada dia, cada momento que aquela decisão que eu fiz lá 4 anos atrás, e sempre venho fazendo também, né? Não só a questão de mudar de São Paulo para cá, mas em geral. Eu passei por isso, sobre o ambiente influencia, quando o Carlos falou assim, estávamos na campanha, né? Na campanha, aí decidimos conhecer alguns lugares do Brasil. Ele falou assim, Foi antes, foi em fevereiro. bora pra Balneário. Nós tínhamos, eu estava organizando de ir para Ouro Preto. Estava organizando pra Ouro Preto. Eu falei, olha só, eu vou fazer o quê em Ouro Preto? Olha minha mente, vou para Ouro Preto, conhecer Ouro Preto e tal. Ele, cara, você... Fazer o quê lá, né? por que você não vai pra Balneário? Vamos pra Balneário, aí chamamos Júnior, né, Juninho. Uhum. Aí fomos bater Balneário lá, cara. Cara, é outro local, outro lugar, e você no aeroporto, as pessoas trabalhando ali. A vibe diferente, né? Isso, exatamente. Quando eu voltei, sentei na minha varanda lá, eu voltei de... Voltou pra realidade. Voltei de Balneário. Sentei ali... Não, primeiro quando cheguei em Balneário, o aeroporto lá, você desce na pista. Aí eu parei ali assim, pra longe, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô no sul do Brasil, outro lado do mundo. Do outro lado do Brasil, longe de casa. Não, longe de casa. Aí você percebe que como que a mudança de ambiente é importante pra gente ter essa nova visão sobre o mundo que a gente vive. Igual o exemplo, né? A gente fez um experimento com as crianças esses dias lá num projeto, que era o que você quer ser quando você crescer? Qual é o seu sonho? Se você fosse pegar a lista que elas falaram, eu quero ser caixa do supermercado Extra Bom. Eu quero ser pedreiro. Eu quero ser ajudante e carregador de tábua. Mas por que elas têm essa perspectiva e esse sonho? É porque parte da realidade onde elas vivem. Ou seja, a partir do momento que a gente fica preso dentro de uma bolha, tendo acesso às mesmas pessoas, nos mesmos locais, as informações, as né, mesmas informações, entendeu? Dentro de uma bolha, a gente tá por fora de um mundo imenso que tem por lá de fora, entendeu? Então, esse ato de sair, vir para Balneário, ou ir lá para o Pará, ou você que veio de São Paulo, aqui para o Espírito Santo. Ou você foi para a França. Ou eu que fui para a França. Não, eu posso ficar uma hora aqui falando como é que foi a experiência lá na França. E assim, é um outro mundo. Você volta com a cabeça totalmente diferente. E volta, cara. E volta, não, é possível. Quero fazer diferente, quero ser dessa bolha. Minha vida não pode terminar só nisso. Volta, entendeu? Porque eu cheguei em Vitória, sentei na varanda lá, aí fiquei na varanda olhando assim, né? Pra rua. Refletindo, exatamente isso aí. Falei, cara, impossível, você não volta. Não. E você olha as pessoas com outro olhar. Isso aí, você volta diferente, você volta diferente lá. Aí um dia eu tava lá na varanda trabalhando lá,
pensando assim, meu filho passou assim e falou: você não tá incomodado não ficar aí sentado na varanda aí? Vai lá, tem o teu sofá, tem um sofá lá. Rapaz, então você Sofá ficou bastante grande. tempo na varanda. Até Sim, o sim. mundo incomodado. Aí- O aí- impacto da realidade foi Isso, forte. isso aí foi forte, sim. Aí ele falou assim: senta lá dentro, lá tem um sofá grande, fica de boa e tal. Ah, cara, deu estalo assim, falei: rapaz, realmente tem que me incomodar, esse lugar tem que me incomodar. Porque assim, se não me incomoda, como muitas pessoas que pegam hoje de manhã, vai trabalhar, vive essa rotina, e aquilo não incomoda, você vai ver aquilo ali por muito tempo. Então, as Fica coisas. natural, né? Isso Acaba se aí. tornando uma coisa As natural. coisas têm Vive que no incomodar. automático, né? Tem que incomodar você, tem que incomodar para você sair da sua zona ali, Zona de conforto, zona que de é difícil. conforto, e buscar uma coisa melhor. Vai demorar? Vai demorar quanto tempo a empresa já tem, assim? De processo de criação demorou um tempo, né? Uhum. Nós demoramos uns 3, 4 meses para o nosso primeiro cliente. E de lá para cá tem 4 meses a gente está numa alavanca gigantesca de crescimento, de Só faturamento, aparecendo mais cliente. de oportunidade, apareceu a oportunidade de ir para São Paulo agora. Isso aí. Outra coisa, quando a gente, outra experiência é quando a gente ia nos primeiros clientes, a gente via antes, né, fazer todo aquele stalk do cliente, pesquisava, não sei o quê, e a gente ficava lá, aquele temeroso. Aí a gente senta perto do cliente, conversa com ele, a gente Já se entende. tornou natural. Antes a né? gente queria reunião online, né? Preparava, passava uma semana pesquisando o cliente, o mercado do cliente, concorrência, tudo. Hoje não, a gente Pra ser senta, perfeito chegar lá, hoje não, a reunião tem que marca. ser perfeita, né? marca a reunião presencial online. A gente prefere o presencial, mas a gente, pra sentir a vibe do cliente, a gente entende o cliente. Uma coisa que apareceu, que eu vi, percebi nesse período, é que agora tá vindo muita indicação de tanto o trabalho, fazer um trabalho com qualidade, Sim. querendo melhorar, se aperfeiçoar, os clientes já estão indicando para outras pessoas, que é o que você está falando, que está se tornando natural agora, né? Natural. E a porcentagem de fechamento com da indicação de 87%. A média de fechamento quando você vai atrás é 10%. 10%. Então é uma diferença absurda. É E uma o coisa, é uma bacana- indicação, né? Uma E o indicação. bacana quando você fala assim dos clientes, deixa carteira de trabalho aqui para Carlos ver que ele nunca vai ter. Os clientes, assim, os Vai clientes. perseguir ele, vai ter pesadelo. Vai Espero ter. que você não perca o sono nessa noite, pensando nessa carteira de trabalho aí, que você nunca vai ter sono no meio. Os clientes, serviço de cliente para clientes varia muito de cliente para cliente. Você conversa com eles, existe uma certa. Também o ambiente também, quando você está ali conversando com o cliente, o cliente deixa a gente muito à vontade e eles dão total liberdade para você levar as ideias. E por falar em influência, além do ambiente influenciar, as pessoas também influenciam, né? Você comentou que eu ajudei, eu auxiliei, não sei de que forma na sua vida. Gerson me influenciou. Me influenciador. Influenciou Carlos. E tem influenciado. Graças a Deus que é pra um Gabriel, melhor, né? bom, Gabriel. Então, mas agora falando da influência dele. Eu passei a pedalar, eu passei a correr. Correr. Corri um pouco. Uma semaninha. Mas já Sim. tentou. E Foi já começou, o primeiro né? Passo, né? Academia, passei a fazer algumas atividades. E eu passei a fazer algumas atividades depois que eu conheci o Carlos, assim. Tá junto com o Carlos, né? Isso, exatamente. Você começa a mudar, né, seu projeto de vida, começa a fazer algumas coisas legais quando você tem pessoas que influenciam você na sua vida, né, nessa área da sua vida. E o Carlos, ele correu esse final de semana. Foi esse final que você correu? Foi domingo. Tem vídeo 6 aqui? Tem quilômetros. foto? Tem foto? Você trouxe foto não? Da corrida não. Não? Ah, Ainda não. Poxa, já que aparecer Vou pedir aqui as alguém na fotos. medalha. Vou pedir as fotos? Aquela foto se correndo. Vou pedir as fotos, então. Vamos ver as fotos ali. Pedimos para trazer, pessoal. Pedimos para os convidados que trazerem as fotos de momentos marcantes da vida deles. Então, assim, essa foto. Ué, câmera de Vitória? Agora eu quero saber aqui, ó. Vitória, não tem essa roda Tinha uma gigante, roda não. gigante em frente à Câmara da Serra. Como é que é? Parece que o pessoal. Quem foi? parece? Foi só Vamos pro lá. prefeito ganhar que mudou as coisas ali? Aqui é o Parque da Serra. Vamos lá. Câmara da Serra foi meu primeiro trabalho, né? Não, você pode voltar lá, por favor. Foi meu primeiro trabalho onde eu tive a oportunidade ali de crescer, de ter uma visão, né? E Balneário foi onde eu tive a certeza, a convicção que eu poderia crescer na vida, né? Ter um objetivo muito claro, né? Mudando de ambiente, mudando de pessoas, novas energias, né? Querendo ou não. Essa viagem que você fez foi a Foi- negócio também. Foi pra... Na verdade, a gente, como ele queria ir pra Ouro Preto, não sei fazer É. o que lá. A ideia- Aí Não, só decidimos entender, ir pra mas você vai. Balneário. Obviamente Decidimos ir pra Balneário nada pra por dentro. descansar, porque a gente sabia que as campanhas iam ser pesadas e fomos pra descansar. E acabou legal, sendo uma legal. viagem que a gente teve uma visão totalmente diferente. Totalmente diferente. De novo, novas
Novas oportunidades, Então, novos mercados. Ela fez o Isso. propósito dela, a viagem. Foi, totalmente. Deu pra vocês Mudou refletir. tudo. Mudou tudo, que a partir pensar. dessa a gente já foi pra São Paulo, já acabei indo pra Minas, Pará, Amapá. Rapaz, Então acabou agora não tendo para as mais, outras visões, né? não. Isso aí, cara. Tá certo. Entendeu? E o bacana é que você olha a foto ali, você acha que a serra já tá com Roda gigante. tá com a gigante da Olha a serra ali, propaganda, ó. cara. É porque aqui tem uma divisória. Isso, Parece, divisão, tem é. divisão aqui. É um ambiente aqui é outro. É outro, gente. Bacana. Vamos pra próxima foto ali. Nossa. Emílio Surita. É amigo do cara. Emílio Surita. Um dos Agora eu maiores sei porque você apresenta tão bem. Não, né? não. Os grandes comunicadores, cara. Os grandes comunicadores. Nós estávamos em São Paulo. Nós fomos almoçar, né? Na Dirce. Foi. Dirce, um abraço pra Dirce ali. Grande Dirce. E o Emílio, cara, ele ia almoçar nesse restaurante lá. Ele ia passar justamente ali. Passou pela gente. Nós estávamos nesse restaurante que ele ia almoçar. Mas nós estávamos com a agenda para ir para Faria Lima. Faria Lima. Então estava muito apertada a agenda, não podíamos esperar lá no restaurante. Aí nós saímos do restaurante, passamos pelo local que ele ia passar. Aí ele veio a nossa direção, parou, conversou Você entregou com um a gente. presente pra ele, né? Entregou um presente para ele, entreguei um presente para ele, uma carteira. Cadê? Eu sempre carrego essa carteira. É ele, assim, muito bacana. Emílio é um grande comunicador, cara. Então é um momento, assim, na minha vida muito legal. E depois você volta pra Vitória, depois você para em casa assim, caramba, eu conheci Emílio Surita, dos anos comunicadores. Consegui tirar assim. uma foto. Consegui tirar foto. E pra você ver que dessa você tava foto num aí. ambiente top, né? Porque o cara tá ali pra tirar uma foto, né? Cara, ele é super gente boa, assim, super gente boa. Influencia, Abraço, tá? Emílio Surita. Isso, abraço, Emilhaço. Vai chegar até você. Vai chegar até grande você. comunicador. O nosso podcast. Ou a próxima foto ali. Grande Não, Lucão. Rio, criança. Não. Vai, Parece o Lucão, que isso? É explica. você, Gerson? Não. Vai lá. Então, essa foto aí, ela tem um significado muito grande pra mim. Era quando eu era do projeto Shalom. Caramba. Porque No comecinho de tudo, né? no começo de tudo. Você mudou um pouquinho, Luque. Um pouquinho, muita coisa, não. Ficou mais alto, né? Mais alto. E outras coisas mais. Cara, o que acontece? O projeto Shalom, ele é um diferencial da realidade lá do bairro, né? Quem conhece o bairro sabe como é que é. Então, foi no projeto Shalom que eu tive a oportunidade de ver um outro mundo além daquela realidade que eu vivia todos os dias. Porque no projeto Shalom tinha outras pessoas de fora que vinham lá, davam palestras, tinha outras aulas também, tinha outras pessoas diferentes daquele contexto que eu já estava acostumado a conviver, né, diariamente. Então me ajudou a ter um olhar diferente sobre o mundo, né? E além daquele que eu já vivi. Então, esse que está do meu lado aqui é o Dernivaldo, um grande Faz parte lá. professor. Tá lá há mais de 25 anos, dando aula para aquelas crianças e contribuindo na mudança da Ele vida tá de vendo a muitas evolução pessoas. das crianças também, né? Porque você fazia parte, hoje você já é de maior, né? Sou de maior. Tá agora montando sua empresa. Tô montando a minha empresa, já Vai temos... ficar muito orgulhoso também, né? Com certeza, né? Porque é a oportunidade... É algo que deu certo, digamos assim, né? Que vai contra a realidade, infelizmente, do padrão, digamos assim. Então, é algo que deu certo, que passou pelo projeto, teve boas influências, né? Ouvi muitos conselhos ali do Dernivaldo. Legal. Eu e muitas crianças, né, que já passaram por lá. Então, você olha com um olhar positivo, né? Positivo. Passou, deu certo. Influenciou muito na sua vida, né? Não, bastante, né? Por isso que Porque... você falou que é uma foto muito significativa pra você, né? Muito significativo, porque, cara, a gente vivia lá. Era todo dia, a gente vivia lá no projeto. Legal. Bom, assim... Perdão. Pode falar. A gente tá com o tempo ali, ó. Você contado. também. Vamos à próxima foto, então? Só Bora. pra gente... Ih, rapaz, isso aí sou Ué, eu. sem camisa ali? Tá trabalhando? Aí, ó, pegar uma foto sem camisa. Vem, sem camisa. Eu tinha foto com camisa, queria colocar sempre ó, pra mostrar. Também trabalhando. É, E o cara é músico, ele tem teclado, violão. tem O cara é o cara é cultura, música. Vai, fala aí rapaz, sobre isso suas aí, fotos. aqui era em 2017, se eu não me engano, 18. Eu pintava, trabalhava lá em São Paulo, uma oficina até que boa. Você é São Paulo? É em São Paulo, aqui em São Paulo. Aqui é dentro de uma cabine, né? É a estrutura aqui na pintura e ganhava bem. Foi nesse período aqui que eu comecei a mexer com a internet, que eu comprei esse notebook. Inclusive tá comigo até hoje, já tem acho que uns 6 anos. Esse notebook é bom. Tem história. Tem história, isso aí tem. Aí aqui onde eu morava, comecei a morar sozinho. Eu comecei cedo a morar sozinho, né? Eu tinha uns 17 anos quando eu comecei a morar sozinho. Aí eu comprei o computador, foi onde eu tive a primeira iniciativa para começar Aquele a trabalhar livro na internet. ali, aquele livro lá. Começa pelo porquê. Rapaz, eu tenho esse livro até hoje também. Ele
para quem conhece, né, sabe que fala muito sobre o porquê a pessoa tem aquele propósito. Uma empresa, quando começa, é bom ler esse livro. Eu recomendo muito, muito ler ele, que até hoje eu tenho ele e gosto de ler ele também, por causa das informações que ele tem. Bacana. Conhecimento. Pô, maneiro, bacana. E aqui foi a minha casa. Eu trabalhava assim mesmo, ó. Uma mesa que eu tinha lá no quintal, minha vizinha me arrumou, o notebook e comecei. Tem uma frase comecei. ali no quadro. Alguma coisa é agora? Se eu não me engano... A hora é agora? Se eu não me engano, acho que é Viva Agora. A hora é agora, acho que é isso mesmo. É porque eu sempre penso no presente, né? Eu sempre penso que nós temos que aproveitar o momento que a gente está aqui agora. Poxa, Inclusive bacana. agora no podcast. E por isso que eu falo, cara. Essa mudança aqui, graças a Deus, foi tudo aproveitando. Foi aproveitando cada momento. Cada processo, Cada né? processo. E olha onde você veio parar, hein? Eu de acredito lá isso aí. de lá da... Pessoal, já deu tempo ali, então... queria agradecer. Últimas palavras aí, meu amigo Carlos. Mensagem final. Acho que o ambiente, né, que influencia muito onde você tá, as pessoas, né? Então mude de ambiente, saia da sua zona de conforto. E é isso. Meu amigo Lucas, dá uma última palavra aí pra galera. É isso, dando continuidade àquilo que Carlos já tem falado, né? Eu acho que a gente diversificar as pessoas com quem a gente convive contribui bastante para o nosso crescimento. Então é isso. Você que tá aí no ônibus, tá assistindo esse podcast que eu tenho a você que tá aí no intervalo aí do trabalho, você que tem algum projeto de vida, eu tô com medo, não sei como fazer, converse com alguém, uma pessoa que você tenha confiança, uma pessoa que leva o projeto mesmo com você. Porque igual conversamos aqui, né? No início eu também tive um pouco de medo. Não precisa saber fazer tudo. Entendeu? Não precisa saber tudo. Traz uma pessoa, no caso o Carlos aqui, ó. Eu não sei se fazer tudo na área mais burocrática da empresa, mas o Carlos é um dos caras que entende muito isso. Então, assim, traz uma pessoa que te ajude no seu projeto, na sua vida, e com certeza vai dar certo aí as suas coisas, ok? Beleza? Beleza. Quer falar ainda? Pra encerrar? Rapaz, vamos falar. Vai, tenta, vai. Vai lá, vai lá, Vou tentar, hein? Eu acredito, cara, que a gente tem que ter essa escolha, né? Como a conversa teve aqui essa conversa toda, a pessoa tem que ter vamos deixar quieto. Rapaz, uma... Não, mas é que tá subindo aqui na hora de falar mesmo, tá subindo. Não, tá ok. Vou deixar pra próxima. Deixa eu voltar, não vou retornar. Mas eu tô tentando falar uma palavra que eu vi hoje, mas não vou conseguir, não. Deixa eu voltar. Pessoal, forte abraço. Estamos encerrando o Astra Podcast. Muito obrigado quem ficou aí assistindo a gente. E a gente vai voltar, né? Vamos voltar. Vamos voltar, né? Então, Até a valeu. próxima. Valeu, gente. Tchau.